fazendo uma sequência de workshops para pais. A gente deu esse nome de workshop. Alguns deles vão ser um pouco mais dinâmicos, no sentido de que a gente vai chamar o pessoal para participar como se fosse participando de uma aula. Outros vão ser um pouco mais o professor apresentando, mas a gente deu esse nome, nivelou esse nome, workshop para pais, e o propósito é dar clareza aos pais das nossas práticas pedagógicas, como que as coisas se organizam na escola. É importante que vocês saibam, vocês, em casa, poderem acompanhar, né? Fica mais, a gente ajuda no trabalho. Então, foi feito 2 semanas atrás, introdutório ao programa do IB para o ensino médio, que é o Diploma Program. Na segunda-feira agora foi feito um sobre vestibulares e Enem. Todos eles estão sendo gravados e a gente vai disponibilizar todos para vocês depois. Agora, os que já aconteceram estão sendo editados e tal, para a gente poder entregar para vocês um formato bacana de assistir. E o de hoje, o programa do IB para o ensino médio tem 2 anos, e na conclusão desse programa, eles fazem um período de exames, que são os External Assessments, que é uma avaliação externa, como se fosse um vestibular mesmo. Eles sentam na sala, tem um prazo e tal, cada dia uma prova e eles fazem as provas. E o outro componente de avaliação é o Internal Assessment. Aí cada disciplina tem uma sequência e um produto final a ser entregue como Internal Assessment. Então, matemática tem é bem específico, critérios específicos, prazos de entrega e o produto a ser entregue. Business tem também, cada um tem o seu. Aí hoje nós vamos falar de Math e Business, os professores terão de matemática, professores de Business. Hoje é só Business, né? Uhum. Vamos explicar então como que quais são os critérios de avaliação, quais são as etapas a serem percorridas até que eles cheguem em condições de entregar esse produto. Não acontece assim, todos entregam no final do percurso, que nem o External Assessment. Tem um calendário de entrega, como são um para cada disciplina, e todos eles demandam um tempo de preparação, a gente espalha ao longo de alguns meses, mas é importante que vocês também auxiliem os meninos a se organizarem para não perderem os prazos, porque tem etapas importantes. Aí, se eles perdem uma etapa, no mês que vem tem a que perdeu e mais todas as outras disciplinas. Então, organização é a chave do negócio. Então é isso, nós vamos começar com o Math, o professor Estevam. Vocês fiquem à vontade, aí a gente vai conversando, tá bom? Então, all yours. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vou passar essa apresentação e no final eu vou falar um pouco do que eu já passei para os alunos também no sala. Então, sou Estevam, sou professor de Math, Applications and Interpretation. Nessa apresentação eu vou falar bem rápido, né, dos objetivos do curso de matemática, fazer a introdução do Internal Assessment, como que a gente tenta trabalhar de forma colaborativamente, as notas, o tempo de aula que eu disponibilizo para isso, requerimentos e recomendações. E para fazer esse trabalho tem uns critérios, que vai o critério de A ou E, que é apresentação, comunicação matemática, engajamento pessoal, reflexão e uso de matemática. E depois eu falo sobre as deadlines. Então, primeiro é a questão dos objetivos. O objetivo da nossa matéria é basicamente ensinar que eles resolvam problemas e aprendam matemática e aí envolver essa aquisição de habilidades matemáticas, tanto para aprender conceitos, em várias situações de vida real, fora da rotina deles, e problemas de diferentes formas. A gente usa calculadora, a gente tenta, se possível, quer usar programação, a gente pode usar também. E aí tem essa parte do Internal Assessment. Ele é obrigatório, todo mundo tem que fazer. Ele é um trabalho escrito e que envolve a investigação de uma área da matemática. E ele tem que ser o trabalho do próprio aluno. A gente trabalha colaborativamente, mas o aluno vai ter que fazer de forma pessoal ali o seu trabalho. Então, os alunos são encorajados a trabalhar de forma colaborativa em várias partes do processo, como gerando ideias, selecionando tópicos, compartilhando recursos, adquirindo conhecimento e buscando feedback, ajuda do amigo. Então, apesar de que é apropriado, a gente trabalha em grupo e esse trabalho é uma exploração única do aluno. Então, 2 alunos não podem fazer a mesma exploração, o mesmo trabalho. E a nota?
A nota desse Internal Assessment, ela representa 20% de toda a nota da matéria. E a gente disponibiliza de 10 a 15 horas de aula para ensinar, para ajudar eles nessa exploração, fazer perguntas, para consultas, para revisar o trabalho e também para eu monitorar, até para avisar vocês se eles estão fazendo ou não. Então, e também para checar a autenticidade. Está tendo um plágio, alguma coisa assim, a gente conversa sobre isso. Esse trabalho ele é feito de 12 a 20 páginas, ele tem as regrinhas, duplo espaçamento, incluindo diagramas, gráficos, mas excluindo a bibliografia. Pode ser feito tanto no computador ou na mão, e eles não precisam apresentar esse trabalho em sala de aula, mas eles têm que escrever de um jeito que os amigos deles consigam ler. Muito facilmente. E aí essa exploração que a gente fala, ela tem que dar ideia para que os alunos consigam aumentar essa oportunidade de aumentar seu conhecimento em entender os conceitos e processos matemáticos e também para desenvolver essa apreciação maior da matemática. Eles sempre ficam com medo de matemática, e esse trabalho também é para eles pegarem um tópico lá que eles gostam. Você fala, pegue algo que você gosta, não vai trabalhar com algo que você não gosta, porque o trabalho vai ficar mais chato ainda. E esse trabalho, eles vão fazer, a gente vai, nós vamos avaliar aqui, mas ele vai ser moderado externamente pelo IB. E aí o aluno que não faz esse trabalho, ele não vai receber nota nessa matéria. Então, apesar de ser 20% da nota, mas ele tem que fazer, senão vai falhar na matéria. Teve uns critérios que eu falei. O primeiro é o da apresentação, que aí tem basicamente uns níveis aqui que o aluno pode chegar, de 0 a 4, nesse critério A. E eu resumi aqui alguns itens que eles falam, o pessoal do IB. Então, para o critério da apresentação, eles têm que ser coerentes, então, uma exploração coerente, um desenvolvimento lógico, que é fácil de seguir e alcança o objetivo, tem que ser bem organizado, incluindo introdução, descrevendo o objetivo da exploração e que tenha uma conclusão, tem que ser conciso, que não tenha passos irrelevantes, repetitivos, desnecessários, muitos gráficos que, quando a gente fala no português, enchendo a linguiça, então não é interessante isso. E aí, o critério B da comunicação matemática vai de 0 a 4 também, que aí usa a linguagem matemática, uso dos termos matemáticos, notação, simbologia, terminologias, formas de representação, uso de múltiplas formas da representação matemática, como formas, diagramas, tabelas, gráficos, modelos, quando for apropriado. O critério C é do engajamento pessoal, e aí eu coloco aqui uma nota que isso não é uma medida de esforço do aluno. Não pode ser esforçado, mas ele tem que ter algumas ideias aqui. Esse critério C ele vai de 0 a 3, e isso inclui esse reconhecimento do engajamento pessoal, ele pensar de forma independente e criativa, apresentar as ideias dele, matemáticas, no seu próprio estilo, explorar o tópico de diferentes perspectivas e também, além de criar, ele tem que testar as previsões, né? E aí, esse critério tem que mostrar realmente uma evidência de engajamento pessoal do próprio aluno. Não é suficiente que o professor, vai lá e fala, não, o aluno estava muito bem engajado, ele faz as coisas, mas ele realmente tem que mostrar aqui no trabalho dele. O critério D, que é o da reflexão, vai de 0 a 3, tem que mostrar essa reflexão crítica, que ele tem que falar o que vem próximo, além do trabalho que ele está fazendo, discutir as implicações dos resultados que ele conseguiu obter, quais são as fraquezas, pontos fortes, pontos fracos do trabalho e considerar diferentes perspectivas. E aí o último, que é o do uso da matemática, que ele é maior, vai, no caso, mais pontos, de 0 a 6, que é realmente mostrar que ele entende ali da parte matemática, que a resposta
correta não é suficiente para mostrar que ele está entendendo da matéria, ele ou ela. E aí, a gente coloca aqui em negrito que você só precisa o que é necessário para desenvolver, para dar suporte ao desenvolvimento da exploração. Que é melhor escrever pouco, mais bem, do que escrever muita coisa que não faz sentido. Aí a gente tem nosso calendário para este ano, então, começamos em março, e aí eu passei aula para eles. Tem um capítulo no livro que fala só sobre isso, e aí eles podem ler. Eu até dei isso como atividade, fiz a aula para a gente definir o trabalho, a metodologia e coleta de dados. Aí em abril tem a escrita da metodologia que vai ser usada. Em maio, o desenvolvimento dos cálculos necessários, a computação necessária, se for necessário ter, dependendo do aluno, do trabalho. Em junho, já vem uma revisão de resultados e uma breve escrita de uma conclusão. Em julho, é um tempo vago, mas a gente fala que é um tempo de estudo. E aí, em agosto, tem mais orientação sobre os critérios, o critério A, que é o da apresentação, e o critério D, que é o da reflexão. Em setembro, a gente faz uma revisão desse interno assessment de acordo com os critérios A e D, que é o de apresentação e reflexão, para melhorar a conclusão. Em outubro, a gente reescreve esse rascunho que eles têm de acordo com os critérios para uma primeira entrega desse material. Novembro, aí tem uma entrega desse rascunho que eles fizeram. Em dezembro tem um mock exam, né? Então é basicamente isso. Eu passei para eles em aula, passei uma atividade no Cognitive, que é só para entender sobre isso, e eu devo dizer que menos de um terço fizeram. Eu já mandei a ocorrência e mesmo assim não fizeram. Então, é interessante que vocês conversem com eles. Estevão, e vocês mandam essa ocorrência para informar os pais que não está sendo feito o processo. Então, quem não recebeu, está ok. Mas eu sou o chato de plantão, entendeu? Pode deixar que... Não, eu vou ligar para todo mundo. Eu vou ligar para todo mundo. Só para saber. Então, todos eles já escolheram o tema exploração. Deveriam. Estamos nesse momento. A gente está conversando sobre isso desde o final do mês passado, e esse mês é para isso. E aí, como ele falou, se eles não escolherem agora, aí mês que vem eles vão ter que escolher, definir metodologia e fazer tudo de uma vez. Desculpa, eu vou perguntar aqui, eu realmente não Pode sou boa de matemática. Mas tem um tema guarda-chuva, assim, por exemplo, como tem no Exhibition, Rafael, ou é livre? Todo mundo é livre, por exemplo, tem uma aluna que falou em qual planeta a gente pode fazer os cálculos para qual planeta está havendo dinossauros na Terra, por causa da questão da distância da luz, então dá para fazer vários cálculos. Tem um aluno que quer fazer qual que é o ângulo de rotação que o avião faz de acordo com que ele viaja para 3 países. Então é bem aberto. O aluno, como eu falei, é bom que o aluno pegue algo que ele gosta de fazer, que ele tem interesse. E se ele pegar algo que ele não gosta, o trabalho vai ser mais difícil. Entendeu? Ele não gosta, né? Já vai começar, não gosta de matemática, não gosta disso que eu estou fazendo. Então a ideia é, como você falou, de algum fato da vida real, assim, entre aspas. Pode ser da vida, ou eu vi numa TV, eu vi num desenho, eu vi algo que eu gostei, eu posso fazer. Você pode fazer de qualquer coisa, você coleta dados e depois apresenta. Não precisa desenvolver uma nova teoria, nada. Mas é bom pegar algo que eles tenham interesse. Você colocou aí tem número mínimo de páginas? 12 a 20 páginas, pode ser escrito ou feito no computador. Então é interessante que eles saibam isso. Essa apresentação, essa aqui que eu passei para vocês, já enviei para eles. Em sala de aula, como eu tenho mais tempo, eu trabalho de forma diferente, eu dou mais tempo, 50 minutos às vezes, para a gente trabalhar, conversar, tirar dúvidas. Então é importante que eles saibam sobre isso, mais que vocês reforcem, porque, como o Rafael falou, vão ter outros, o de business, por exemplo, e aí, por enquanto, eles têm tempo, mas quando chegar em dezembro, eles vão ter que entregar, talvez todos, pelo menos uma revisão, um rascunho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eles chegaram a ver algum exemplo prático? Alguns, sim, eles podem pesquisar na internet de outras escolas, de outros alunos. Alguns até trouxeram... Eu estou com dificuldade de ver, já
minutos, aí eu fico imaginando se eles têm. Porque eu estou te apresentando também, será 10 minutos. Com eles eu trabalho mais, Tá. eu tenho mais tempo, converso, vou em cada um, pergunto o que você está fazendo. Tem uma estrutura a ser seguida. Isso que você está sentindo falta, né? Qual que é a cara desse negócio? Eu cheguei e já joguei. Pronto, a cara desse negócio final. Porque assim, É um TCC, praticamente. eu entendi que é um TCC, eu entendi que para tudo o IB aqui, vai ser praticamente cada um vai dar um TCC, isso eu já entendi. O que eu tenho dificuldade de visualizar é o produto final, tipo assim, aí ele parte de uma hipótese, de algo que ele quer estudar, ele vai pesquisar, ele vai coletar dados, ele vai ter que colocar tudo isso no papel. Então, eu Renata, tá, gente? Não sei se você tem. Eu tenho dificuldade, às vezes, de visualizar o produto final. Entendeu? As etapas são importantes para isso. Então, primeiro tem a ideia. Eu não sei se a ideia vai dar certo ou não. Então, primeiro a gente faz a ideia. Aí, ok, a partir dessa ideia, como que a gente pode obter dados? Às vezes eu não sei nem a equação que eu vou usar, se tem equação ou não. Tá, isso você está auxiliando eles, porque eu imagino que no começo estão perdidos quanto eu estou perdido. Aí eu disponibilizo aulas, então a gente vai ter de 10 a 15 horas só para isso. Tá. Horas de aula, então são basicamente 15 aulas durante o ano para fazer essa parte. Além das matérias. Gente, assim, agora está nesse momento de escolha do tema, delimitação, perguntas e tal. Aí passa para a próxima etapa. Por isso que é importante o pessoal que tem que delimitar o tema, escolher agora. Porque no próximo mês vai estar na etapa. Ele vai ter que escolher o tema, definir metodologia e já fazer os cálculos do tema dele. Então, já começa a pular. E aí, se for, eu tenho até dezembro, quando vejo é julho, e aí julho vão vir outras coisas. Então, é importante que definir tudo nos seus prazos. Eu tinha notado uma aqui antes, só para colocar bem claro. Assim, será que vocês, de alguma forma, conectam esses trabalhos, por exemplo, com o tema dessa? Por exemplo, se estiver fazendo um trabalho de sustentação, você pode usar a estatística para poder avaliar os processos, como construir aquele resultado popular. Como é que vocês orientam isso? Eu tenho só um aluno, que é o Júlio, que vai fazer matemática. Não, mas é o externo, é diferente. Eu realmente tento conectar com os professores, conversar com eles o que eles estão fazendo. Mas aí eu deixo o livro também para o aluno, para ele tirar dúvidas comigo, porque eu também não sei de tudo que acontece na escola. Mas aí eu sempre falo com eles, se você gosta de uma matéria que tem relação, por exemplo, com o físico, ou essa do planeta, do dinossauro, é bastante física. Converso com o professor de física, tento ajudar. Se for o caso, eu falo com o professor de física. Agora, individualmente, eu saber de todos para tentar linkar, realmente não sei, mas eu dou suporte para isso. Não, a dúvida na realidade, desculpa, só para complementar, a ideia é justamente você usar esse trabalho, um trabalho autocontido, mas que possa ser utilizado. É só importante explicar, a gente vai falar do Extender Essay mais para frente, mas o Extender Essay, ele tem uma escolha da área. Então, cada estudante escolherá a área que ele desenvolverá o Extender Essay. Caso, por exemplo, o estudante escolha matemática, uma das áreas que nós temos, é importante destacar que ele não poderá fazer o Extender Essay relacionado ao mesmo tema do AE. Então, para a área que ele escolher o Extender Essay, ele terá que ter uma diferenciação do foco que ele desenvolveu nesse projeto. Então, isso é válido para todas as áreas. Então, por exemplo, ele tem um projeto em Business. Ele vai fazer também o Extender Essay em Business. O Extender Essay em Business não pode ter o mesmo foco, a mesma área do Internal Assessment. Essa é uma regra que o IB coloca em relação ao Extender Essay. Ele tem que ter diferenciação em comparação com o Internal Assessment. Isso quer dizer que não pode ser utilizada a aprendizagem do Internal Assessment? Claro que não, pode ser, mas o foco da pesquisa em si tem que ser diferenciado. Tá? Então, sim, caso o estudante tenha aprendido alguma coisa em Math, tenha interesse, ele pode desenvolver o Extender Essay nessa área. Não sei se... Pode haver uma interdisciplinaridade assim, ao longo do curso, sim. Está tendo alguma coisa, estatística em geografia, de Brazilian Social Studies, pode usar. Pode fazer junto. Na verdade, eu até falo para fazer isso. Né? Eu tento pegar algo, por exemplo, não necessariamente precisa ser algo bem teórico de matemática. Se você gosta de literatura,
Vamos contar talvez quantas palavras tem um texto de Shakespeare, alguma coisa, eu não sei. Tem que pegar algo disso, pegar algo que gosta, tudo dá para aplicar a matemática, em tudo. Então, pega algo que gosta e vamos aplicar a matemática nisso. Então, por isso que é bem aberto, e eu também não fico falando o que eles têm que fazer ou não na questão da escolha. Né? Pega algo legal e vamos trabalhar. E como é algo deles, eu também não sei a resposta quando eles me falam, será que isso vai dar certo? Ainda não sei, mas a gente pode trabalhar em cima. E aí eu pesquiso e trago para falar, eu vi algo, uma referência, algo do tipo. Deixa eu perguntar, uma coisa não é só ligada à produção do tema. Como você está percebendo a turma em relação à escolha? Porque a escolha é um processo inicial, é sempre difícil, principalmente na fase da adolescência. Sim. E você colocou que muitos ainda não fizeram. A que se atribui? Talvez a imaturidade deles a uma situação assim, ou mesmo a dificuldade de escolha do tema? Na verdade, muitos não fizeram foi a leitura de todas as regras que está no livro, né? Só para a gente poder começar, né? Primeiro, assim, eu vejo, tentei entender, li alguma coisa, mas os meninos já colocaram, eu também sou leiga nisso. Sim. Fala no processo de pesquisa, eu vou lá já na minha pesquisa do mestrado, vou lá, justificativa, escolha do projeto. É um mini mestrado. É um mini mestrado. Lá no Cognitive, eles dão também alguns exemplos. Eu já vejo muitos dos meninos, por exemplo, o Lucas falou em questão de basquete, NBA, então eles já vão tentar buscar isso. Aí começaram a falar para mim, se eu ver o jogador fazer estatística de jogador, ótimo, é bem legal. Falar de basquete, né? Porque a galera gosta de basquete. Não é? Os meninos sempre... Aí eles começaram a falar... O dia inteiro de basquete. Então eles falaram sobre o basquete, falaram, se eu fizer cálculos estatísticos, eu falei, funciona. Pega uma ideia, a sua ideia não necessariamente precisa ser até o fim a mesma ideia. Às vezes você começa com uma ideia, como no mestrado, aí você vai ver que não vai dar certo, aí você vai indo para outro caminho, mas no fim você pode falar, por que deu errado, por que deu certo, aí você pode apresentar no final. Difícil é que eles querem pular etapa, eles querem direto para o trabalho sem ver os passos do trabalho. Eu entendi mais ou menos isso, a parte da leitura do texto. Então, primeiro você tem que saber as regras, tudo, até para depois não... pode fazer 5 páginas, chegar lá em dezembro. Professor, eu fiz 5 páginas. Poxa, mas perdeu tudo. Março a gente falou 12 a 20. Então tem todas essas questões. Obrigada. Passamos para a business? Com certeza. Obrigado. Vai precisar. Obrigada. Passa. Legal. Bom dia a todos. Bom, já que o Year 11 não está aqui hoje, eu vou matar um pouco da saudade deles com vocês. Não sei se eles já descreveram, mas quinta-feira é um dia que intensamente nós estamos juntos. Eu sou professora de Business, eu também faço a coordenação de Extender Essay, então eu vou falar sobre Extender Essay numa próxima reunião. E esse ano também eu assumi as aulas de TOK, então por isso nós passamos quinta-feira bastante tempo juntos. É uma relação intensa. Eu vou falar para vocês hoje especificamente de Business. Business é um dos programas dentro do DP que é high level, por essa razão nós temos tanto uma carga horária maior em relação a esse programa, mas também nós temos conteúdos e algumas exigências que são mais avançadas. Então é importante destacar essa natureza desse programa dentro do DP aqui na SFIA, né? Então, só para destacar para vocês. Esse curso, ele não tem somente como objetivo formar administradores, é muito importante destacar isso. Então, apesar de ser um curso em administração de negócios, o objetivo é que eles tenham essa visão do que são empresas, do que são negócios, para que eles possam aplicar essa visão em diversas experiências e diversos momentos da vida deles. Então,
Sem dúvida, temos relações com várias empresas na nossa vida, usamos o pensamento de negócios em vários momentos da nossa vida, então, seja como funcionário, como líder, como administrador, como empreendedor. Então, dentro dessas diferentes possibilidades de papel, o nosso programa busca trazer as reflexões e, além disso, também uma reflexão crítica do próprio papel das organizações dentro da nossa sociedade. Esse é um programa que está dentro do escopo do IB de indivíduos e sociedades. Então, para isso, nós temos um arcabouço, uma estrutura que se baseia em conteúdos de negócios, tem uma discussão focada em conceitos que vão nos ajudar a relacionar esses conteúdos e também a utilização de específicas ferramentas que vão ser aplicadas em diferentes tipos de empresas. Então, nós trabalhamos bastante com exemplos diferentes de empresas para que eles possam também entender as aplicações, né, tanto das situações quanto das ferramentas. Então, esse é o arcabouço do curso. Então, nós temos essa tríade, né, esse tripé, então, conteúdo, conceitos e contextos. E, a partir disso, a gente sempre trabalha com indagações, com questões que vão fazer com que eles compreendam, né, como é que diferentes situações nas empresas e criadas por empresas podem ser, de fato, estudadas. Bom, dentro desse tripé, dessa tríade, a gente tem essa visão, portanto, conteúdo, conceitos e contextos, que vai ser também utilizada para o nosso projeto de business. Então, no projeto, como eu vou mostrar para vocês na sequência, a gente também vai ter que, primeiro, mais importante, escolher uma empresa, né? Então, essa é a primeira escolha. Depois da escolha da empresa, qual vai ser a questão específica que você quer entender dentro dessa empresa, ou uma questão que está relacionada a essa empresa. Essa questão, ela tem que ter uma perspectiva conceitual, então nós temos em business 4 conceitos, então eu já vou mostrar para vocês em mais detalhes. E, por fim, essa discussão vai poder dialogar com diferentes conteúdos de business, com diferentes ferramentas de business. Então, a aplicação dessas ferramentas e desses pensamentos na análise, no caso dessa empresa que eles escolherem. Tá? Então, da mesma maneira que a gente trabalha com todas as questões para avaliações, para o projeto de business, a gente também vai utilizar esse mesmo tripé. Então, só para, antes de entrar no IA, só para vocês poderem situar, esse projeto interno, ele, no caso de business, ele tem uma participação de 20% da nota total. Como o Estevão comentou, isso é válido para todos os projetos internos. Apesar de valer um percentual, não quer dizer que ele não pode ser feito, né? Caso ele não seja feito, ele invalida a no total de palavras, 1.800. Sim, eles são muito restritos em relação à quantidade de palavras, então isso é uma dificuldade, principalmente para os alunos que gostam de escrever mais. Então, essa é uma realidade. E nós temos também, no caso de business, por ser high level, como eu disse para vocês, 3 provas. Tá? Então, essas 3 provas, elas estão divididas dessa maneira em percentuais. A primeira prova é focada num estudo de caso de uma empresa, que é publicado somente no dia da prova, a gente só tem acesso a uma pequena introdução anteriormente. A gente tem uma segunda prova que é baseada em todas as ferramentas quantitativas que nós temos no curso, e a terceira prova que é focada em uma organização social. Tá? E aqui nós temos, então, os percentuais, ou seja, a gente tem 80% de avaliações externas e 20% da avaliação interna, que é esse projeto. Bom, então, dentro, né, da avaliação interna, que é o IA, nós temos em business esse projeto de pesquisa, onde os alunos, então, vão desenvolver esse projeto relacionado a uma questão, um problema,
que seja real, ou seja, não pode ser uma questão que eles inventem relacionada à empresa, tem que ser uma questão real. Por quê? Eu vou mostrar isso para vocês. Eles precisam utilizar documentos e materiais reais para poder desenvolver a análise deles dessa questão. Tá? Então, pode ser qualquer negócio em qualquer local do mundo. Tá? Então, não há limites em relação ao tipo de empresa, a onde essa empresa está localizada. A única limitação que eu falo para eles sempre dão risada, assim, tem que ser um negócio legalizado. Né? Tá? É a única limitação que existe. Né? Os meninos sempre gostam daí de falar, eu estava pensando em fazer, né? Mas é a única limitação. Tá? E sim, tem que ser sobre uma organização específica, ou seja, não pode ser um estudo do mercado como um todo, de uma indústria como um todo. Tá? Então, tem que falar especificamente de uma organização. Sim. Para que a documentação suficiente tem que ser uma empresa própria? Não necessariamente. Eu vou aqui destacar as fontes. Claro que empresas de capital aberto têm a obrigação de fazer diversas publicações, por isso há maior facilidade de acesso a informações. Mas é possível também fazer um processo de pesquisa primária, pesquisa direta. Portanto, se você utilizar uma empresa pequena, você pode fazer uma entrevista, pode fazer observação. Então, não é necessário que seja uma empresa de capital aberto. E por empresa pode ser uma ONG, por exemplo? Pode, qualquer tipo de organização. Sim, é uma organização com fins lucrativos, social, qualquer natureza de negócio ou organização é permitida. Tá? Sempre usando, então, a lente conceitual, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, sim, resumo. Uma empresa, né? Então, nós temos que fazer essa definição de uma empresa, um foco de discussão em business management, né? Então, essa discussão sobre essa empresa tem que ter uma conversa com algumas das questões que a gente trabalha no curso. Então, eles podem falar sobre diferentes áreas, diferentes linhas de produtos, diferentes questões, contanto, claro, que seja uma discussão sobre business. Não pode ser, por exemplo, uma discussão sobre economia, o impacto da economia na empresa, ou não pode ser uma discussão sobre o papel das políticas do governo sobre aquele determinado setor. Agora, ter a visão contrária, como aquela empresa tem desenvolvido estratégias para lidar com uma crise econômica, ou como que a empresa adaptou as suas operações em determinado país para lidar com a regulamentação que o governo criou. Então, é sempre essa lente a partir da realidade da empresa, certo? Os conceitos que são formas de abarcar as diferentes discussões em business são esses 4. Então, criatividade, sustentabilidade, mudança e ética. Então, dentro da escolha que eles vão fazer da discussão, essa discussão tem que se relacionar com um desses conceitos. Então, se é uma discussão que vai trabalhar mais com questões sociais, estaria relacionado principalmente à ética. Se é uma questão relacionada ao meio ambiente, ou mesmo a própria lucratividade da empresa pode estar relacionada à sustentabilidade, mudanças estratégicas, mudanças do ambiente que requerem, enfim, adaptações da empresa, e criatividade, desenvolvimento de novos produtos, novas campanhas, novas formas de atuar no mercado. Tá? Então, esses são os nossos 4 conceitos, eles têm que escolher um deles para também desenvolver a discussão. E, por fim, eles têm que apresentar entre 3 a 5 documentos de suporte de apoio ao projeto deles. Então, esses documentos eles serão enviados juntamente com o projeto de pesquisa. Então, eles têm que demonstrar quais são essas fontes de informação do projeto. Além dessas fontes, eles podem utilizar, daí sim, como eu comentei, pesquisas diretas com a empresa. Tá? Então, esses documentos serão encaminhados ao IB juntamente com o projeto de pesquisa deles.
Sim. Tendo visto que há vários conceitos, a mesma empresa pode ser usada por 2, 3 alunos? Pode. Contanto que o foco e essa discussão sejam diferentes. Sim, mas o ideal seria que não tivesse muita. Qual a sua visão sobre isso? Eu já tive casos, até por exemplo, de irmãos que fizeram na mesma empresa, pelo fato do acesso ser mais facilitado, não há problema. Contanto que o foco seja diferente, não há problema. Normalmente, uma empresa tem muitas possibilidades de discussão, então não é difícil fazer essa diferenciação. Tá? Bom, aqui tem o calendário, isso para Year 11, né? Então, esse calendário ele já começou em fevereiro. Ele está tanto no Classroom quanto no Toddle. Eu vou mostrar para vocês como é que aparece nos dois. Acho que nós estamos exatamente nesse processo aqui de coleta de dados. Então, já pedi para eles tanto a seleção da empresa, a seleção da questão específica de discussão, a lista, né, dos documentos, das fontes que eles vão utilizar, daí o plano de metodologia do que eles vão aplicar, e daí sim a gente agora está nesse processo de levantamento de dados. Eu vou mostrar para vocês, tanto no Classroom quanto no Toddle, porque vocês também conseguem ver o que cada um fez ou não dessas etapas especificamente. O importante do IA, que eu sempre trabalho com essa perspectiva e que é muito importante para eles também sempre compreenderem, exatamente o que vocês estão vendo. Hoje nós estamos apresentando dois. Eles têm outros IAs, eles têm outros projetos e, portanto, esse passo a passo é uma maneira de auxiliá-los a organizar tempo e também a não acumular todos esses projetos. Né? Então, essa divisão, ela não é uma divisão para criar prazos que são fixos, ela é somente uma maneira de auxiliá-los a entender que cada projeto vai ter o seu processo, se eles conseguirem desenvolver cada processo dentro do tempo, no final do período eles não terão esse acúmulo. Né? O objetivo é exatamente não ter esse acúmulo. Nós temos esse prazo no final do ano de entrega do rascunho final por duas razões. Primeiro, é uma oportunidade que nós, professores, temos de fazer uma avaliação desse relatório final, entregar um retorno para eles, um feedback para eles, e também pelo fato de que nós utilizamos o calendário do Hemisfério Norte, e, portanto, quando nós voltamos em fevereiro para as aulas ano que vem, eles já começam a fazer entregas do IB, entregas oficiais. Tá? Então, na prática, a gente precisa ter esse fechamento antes das nossas férias de janeiro, porque as nossas férias de janeiro, na verdade, ocorrem num momento que não é tão apropriado para o IB, né? Que é o momento que as entregas começam. Os IAs todos são entregues aqui em março. Nós temos projetos do IB que já serão entregues em fevereiro. Tá? Então, a gente tem entregas em fevereiro, entregas em março, e agora, essa semana, amanhã não, hoje começam as provas do IB. Então, só para vocês entenderem, o calendário do IB, Claro, quem está no... Hoje no ano que vem, só para vocês entenderem dessa questão de tempo. De tempo. Mas então, assim, só para vocês entenderem que, sim, esse semestre, o primeiro semestre para o IB, na verdade, ele já inicia cedo. Então, por isso que a gente precisa garantir que nesse final do ano nós já temos esse material consolidado, né, para que eles possam fechar tudo até fevereiro e março. Tá? Pela sua experiência com as outras instituições do grupo, realmente dezembro e janeiro não existe férias, não. Pela sua experiência? Não é que não exista férias, mas assim, mas é importante ter essa consciência que sim é um momento para
dedicação para esses projetos. Porque o processo ideal... Ai, claro, desculpa. O processo ideal é que a gente possa ter uma dedicação específica entre fevereiro e abril às provas. O que acontece? Se a gente não consegue fazer o fechamento desses projetos antes do início de fevereiro, a gente acaba tomando esse tempo que seria de preparação das provas para fechar projetos. Então, assim, e as provas, claro, todas elas também têm uma demanda grande, e daí sim, uma questão até de prioridade. As provas em todas as disciplinas, com algumas exceções que não têm provas, como é o caso do TOK, como é o caso de Extended Essay, nós temos um peso maior das provas do que nos projetos. As provas, normalmente, elas têm um peso de 75%, 80% da nota. Então, é importante ter esse tempo para preparação das provas. Por isso que a gente quer deixar os projetos para fechamento esse ano, para que eles não tomem esse tempo da preparação das provas ano que vem. Tá? Só uma observação rapidinho. É o seguinte, a gente fala isso para os meninos, e acho importante vocês terem isso claro também, de que essa organização a gente faz para que não haja um acúmulo. Então, assim, o mapa está entregue, eles precisam só seguir o mapa. Entendeu? Tem tempo para tudo. Quando vocês perguntam, não tem férias em janeiro, em fevereiro? Se eles não fizerem, não cumprirem todas as etapas, muito provavelmente em janeiro e fevereiro eles vão estar esbaforidos para poder correr atrás do que não vai ter mais tempo de fazer. Se cumprirem todas as etapas, eles conseguem se organizar. Né? A gente sabe que é bastante coisa, mas é organizado dessa forma. Inclusive, é uma exigência, vai vir para liderar. Muito obrigado. Para liderar a escola para rodar o programa, a gente tem que entregar esse mapa para eles. Ó, quando que vai acontecer cada coisa, para eles verem que há uma coerência, que os alunos não vão ficar, que eles sabem da demanda. Então, assim, eles precisam só seguir o plano. O plano está entregue, está na parede, está no Classroom, está no Toddle, está em todo lugar que a gente pode colocar, a gente reforça isso com eles. É importante vocês auxiliarem nesse suporte em casa. Ó, tem prazo, tem entrega, e eu vou... Né, a gente senta semanalmente, quem não entregou, Extended Essay, eu devo ter ligado para alguns de vocês em algum momento. Então, isso que eu perguntei. Se não ligou, tá tudo ok. Se não ligou, tá tudo ok. Exatamente. Good news, good news. Aqui então, eu cobrei. Aqui então, o que falaram para você na escola? Eu não vou falar nada, eu que me preocupei. Aqui estão os critérios do nosso AE, é importante destacar que aqui estão os documentos, então, como eu falei para vocês, eles são enviados conjuntamente com o projeto. Aqui nós temos o conceito, nós temos a aplicação de teorias e ferramentas de business, o processo analítico, que em business é um processo relevante de avaliação, as conclusões, é seguida uma estrutura para esse trabalho e também a formatação. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, todos esses documentos que eu vou mostrar aqui para vocês estão também no Classroom, tá? Esse daqui é especificamente o guia do Internal Assessment de Business, então aqui é o documento do IB que explica todos os critérios, todas as exigências, todos os aspectos necessários, tá? Nós temos aqui dois exemplos, dois samples. É claro que cada EA vai ser diferente, único. A gente está falando de uma empresa, de um foco de discussão, de um conceito. Mas aqui nós temos dois samples que também estão no Classroom para que eles possam ver, né, qual é o resultado final desse projeto. Então aqui nós temos esses dois exemplos, tá? Então esse daqui com uma capa muito bonita da Coca-Cola, tá? Então isso ajuda bastante, não sei se o MEF poderia ter algo parecido. Claro. Para ser menos fácil. Esses samples todos são disponibilizados pelo IB em si, né? Então aqui, essa é a nossa página do Classroom, então tem um tópico específico para o IA, tá? Então aqui está toda a documentação da estrutura, o guide, aqui você tem os samples, e aqui estão os passos que eu mostrei para vocês naquele schedule. Então, até agora, foram esses os passos que nós tivemos, tá? Nós temos aqui no Toddle um processo semelhante. Então, aqui no Toddle, nós temos
tanto o guia, o Toddle também apresenta o guia, mesmo que está no PDF, no Classroom, está aqui no Toddle, tá? É só para vocês entenderem, se vocês entrarem no Toddle, isso é válido para todas as disciplinas do IB, não só para Business, tá? Vocês podem acessar também os guias desses projetos no Toddle. Daí nós temos aqui os prazos, então os mesmos prazos aqui estão até o final desse semestre, tá? Então aqui vocês têm as informações e no caso da página, né, de cada um, aqui eu vejo de todos os estudantes, mas a gente também tem as informações, então você consegue ver o que o seu filho já inseriu de informação aqui. Tá? Agora você entregou metade do povo aí. Não, mas desculpa. Eu estou mostrando para vocês. Estou mostrando para vocês só para. Tá? Então, só para vocês entenderem que é possível vocês também terem uma visualização do que eles já fizeram, do que eles já entregaram, das informações que eles já definiram. Mas é igual. Tá? Então vocês conseguem, é que aqui eu estou entrando, eu vejo a lista toda, vocês vão só conseguir ver o caso do filho. Mas no caso ali, eu já vi que teve aluno que entregou 3 de 12. Exatamente. O meu já entregou 2 de 12, tá devendo 1? Então, ó, eu vou entrar, licença, eu vou entrar aqui só para mostrar para vocês o que vocês vão ver. Então, assim, não, imagina. Então, aqui eu vou marcando, olha. A partir daquela lista dos deadlines, estamos marcando o que já foi feito. E aqui vocês vão conseguindo ver as informações. Então, essa vai ser a página que vocês vão ver para o filho de vocês. O de março ele não entregou, exatamente. Tá? Então, esse processo, como o Rafael falou, é um processo contínuo. Né? Então, nós temos que fazer continuamente essa lembrança. Alguns alunos, claro, vão dando mais prioridade para um projeto que outro. Sim, né? Mas assim, por outro lado, é muito importante eu falo para isso constantemente. É claro que a cada mês a gente vai ter a sequência do novo passo. Ou seja, um passo vai sim ser necessário para o próximo, né? Assim, é uma sequência, tá? Então aqui vocês também conseguem ter essa visão específica do que eles estão definindo para o projeto deles, tá? Isso é uma realidade aqui em Business, mas vocês também vão conseguir ver, e eu vou falar mais sobre isso, sobre TOK, sobre Extender Essay. Então, aqui as informações dos projetos também estão no Toddle dessa maneira. Como que a gente acessa essa pergunta básica? Não, ela Eu ia perguntar isso agora. E o Classroom... Você dela, pede pra ela abrir. A senha dela, não é a nossa senha. Não é a nossa senha, né? Tá. Vocês podem usar a senha dele. Daí normalmente é que a minha... Direto dos pais não tem, mas tem que acessar via o material deles, né? Vocês vão ver como eles veem. Esse é material para aluno. Do aluno. E daí aqui, a página... Não tem. Qual banco, né? Naquele aplicativo. Não tem nenhum caminho que os leve a essa fonte. No aplicativo você vai encontrar, nessa escola app, né? Você vai encontrar diário, o que o professor lançou no diário, ocorrência, nota, mas para questões do programa, do DB, é só por aí mesmo. Aqui no pressuposto. Aqui a gente tem, é que essa é a minha página, eu não tenho todas as disciplinas. Quando vocês entrarem na página deles, vocês vão ver. Então aqui nós temos as disciplinas Core, então CAS, Extender Essay, TOK. TOK tem duas abas, porque são 2 projetos diferentes. E só para dizer sim, a gente só está trabalhando com um agora, vou depois explicar isso na próxima reunião, mas só Exhibition por enquanto. E daí aqui vocês embaixo têm as disciplinas. No meu caso aqui eu só tenho Business, esse jogo que eu só um teste. E a turma de Extender Essay em si, mas que são uma turma, ela não tem um projeto em si. Tá? Então daí aqui para o aluno vai ter todas as disciplinas dele. Tá? Ele vai me passar a senha hoje. Ele vai me passar a senha. Na hora que o sinal voltar lá, passa a senha. Ele fala, não, isso eu
O Google também dá essa possibilidade. Só é que no Google não tem essa possibilidade, Renata, de organizar a informação do projeto. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês aqui também, porque aqui a gente consegue dar essa possibilidade porque já foi feito o projeto. Lá é mais em relação à atividade da entrega em si. É só essa diferença. Lá você consegue ver o que foi entregue, né? No Classroom. Então, no Classroom vocês conseguem visualizar as atividades que foram entregues. A diferença é que aqui vocês conseguem ver o conteúdo do projeto, né? Essa é a diferença. Tá? Mas... Perguntas? Ele já vai ficar preocupado em entrar na internet. Tô brincando, gente. Eu acho que é importante só para também dividir que uma coisa que a gente sempre pensa em momentos específicos também para a gente poder concentrar as discussões dos projetos. Porque sim, temos consciência que os projetos eles têm demandas diferentes e eles são diversos. E, portanto, é preciso também que muitas vezes eles têm tempos dedicados para isso. Então, a gente também está pensando em momentos, né, que a gente possa separar somente os Então, eu aqui já... Não, feriado passado eu viajei, eu vou ficar em casa, mas eu vou viajar, fico sozinho. E vai ficar sozinho para atualizar o Agora, só é importante dizer que alguns deles, às vezes, querem escrever o projeto já inteiro agora, por exemplo. E vocês separaram, tanto no caso de Mestre, tanto no caso de Business, em todos os projetos, passo a passo, ele é feito também para estruturar o que o IB está solicitando. Porque eles acham que o projeto é simplesmente fazer um texto corrido. Né? E muitas vezes o problema é que eles começam a fazer um texto e desse texto não segue a estrutura e eles vão acabar perdendo esse texto. Então, às vezes também tem esse outro lado da ansiedade, né? Eu já quero produzir, né? Algumas vezes eu escrevi 5 páginas, né? Você escreveu 5 páginas do quê? Estruturar em quê? Né? Então, assim, não é quantidade, não é volume. Tanto que, assim, de fato, se a gente for olhar os projetos, eles não são longos em relação à quantidade de palavras, em relação ao conteúdo. Né? Mas a estrutura é muito importante. O final é curto, mas ele segue um padrão. Exatamente. E as etapas, elas guiam uma elaboração e organização do pensamento. Exatamente. Também. Se pegar para escrever, com certeza vai ser diferente. Então, por exemplo, agora, tanto em Business quanto em Extenderece, a gente está nesse processo de organização do material coletado. Não, mas a gente não vai escrever, primeiro a gente precisa organizar tudo, para depois começar a escrever. Eles querem, né? Então, é exatamente essa questão do aprendizado também, que os processos levam ao resultado. Né? Então... Esses trabalhos sempre são enviados de forma eletrônica também, né? Tem uma plataforma que é o IBIS, todos eles já estão lá com os nominhos, e aí a gente vai passando os prazos, eles têm que colocar, o professor valida, a gente entra, tem uma outra senha, eles são bem criteriosos. Isso é monitorado, como é que usa? É monitorado, é validado por nós, eles colocam, a gente tem que ir lá e validar que colocou, e eles fazem uma moderação do ID, dá um sinal, recebeu e tal. A avaliação também. A avaliação disso, sim. A avaliação dos projetos internos é responsabilidade de cada professor, tá? Daí a avaliação é moderada por eles. O IB escolhe um sample, uma amostra, obrigada, para que nós enviemos a nossa avaliação em detalhes e daí eles vão fazer a moderação com avaliadores externos, tá? Então, daí é feita essa comparação. Eu ia perguntar assim, por exemplo, tem empresas, para entrar numa empresa, se quiser fazer um trabalho, né, precisa de uma autorização. Então, a escola tem fará esse meio termo de pedindo para a empresa, para liberar o aluno a entrar, né, porque numa das empresas que a gente estava conversando com o Lucas, não sei ainda quando ele fechou, porque já está em andamento no processo, seria necessário, que é uma empresa multinacional. Normalmente eles são bem burocráticos, então você tem que demarcar. Então, essa parte, caso algum precise, o documento a escola envia. Pede autorização para a entrada do aluno lá. A gente pode enviar, inclusive, a explicação do projeto, quais são as exigências. Então, assim, vocês veem que tem bastante coisa para ser feita, mas esses meninos vão entrar na faculdade já
nadando de braçada. Né? Eu falo para eles, eu falo pro meu, eu falo no 9º ano, né? Nossa, mas é muita coisa, eu falo, é bastante coisa.